boa tarde, senhora acadêmica, senhores acadêmicos. Vamos dar início à cerimônia de concessão de entrega do prêmio senador José Hermílio de Moraes. Senhoras e senhores, a Academia tem um enorme prazer com esta sessão. É sempre um momento agradável receber pessoas amigas como o nosso querido José Pastore aqui. Essa é a 19ª ocasião em que esse prêmio senador Hermílio de Moraes é concedido. Já é uma tradição de algum tempo, iniciada em 1995, ou 6, se não me engano, durante a qual foi possível acumular uma série de agraciados nos diversos ramos da cultura, que constitui hoje uma biblioteca seleta do que de melhor se tem escrito no Brasil, como análise social, análise cultural do país. Esse prêmio foi instituído, como todos sabem, imagino, por iniciativa do senador José Hermílio de Moraes, em fim do século passado. José Hermílio é um homem de visão, um dos grandes empresários da história do Brasil, e a Votorantim e os filhos de José Hermílio, cumprindo esse desejo do fundador do prêmio, têm mantido essa tradição ao longo de, hoje, mais de 20 anos. O prêmio reflete a visão do senador José Hermílio de Moraes, que foi um exemplo de pioneirismo, de visão e da contribuição que devem o empresariado ao desenvolvimento econômico e cultural do país, a visão social do papel da empresa, que ele sempre teve muito presente, e esse mecenato intelectual que está representado nesse prêmio, cujo objetivo é precisamente reconhecer a contribuição de intelectuais para a cultura nacional. A Academia se sente privilegiada de fazer parte dessa parceria, dessa associação, e queria agradecer muito especialmente a presença aqui entre nós de José Pastore, que tem vindo continuamente fazer a entrega do prêmio, e é hoje uma pessoa muito querida por todos nós aqui da Academia. Esse prêmio foi escolhido este ano por uma comissão constituída dos acadêmicos Marcos Vinícius Vilaça, Celso Laffer, Evanildo Bechara, Afonso Arino de Melo Franco, e tem como relator o acadêmico Alberto Venâncio Filho, a quem solicito agora assumir a tribuna para ler o parecer da comissão. Senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Geraldo Cavalcante, senhor acadêmico Tominho Florença Filho, senhor acadêmico Antônio Casequim, doutor Pastore, acadêmicos e acadêmicos, senhoras e senhores. A comissão do prêmio senador José Hermílio de Moraes, de 1915, examinou com critério a produção bibliográfica do ano de 1914, considerando o âmbito extenso da norma regimental, que declara, cito, obra representativa da cultura brasileira, que abrange todos os gêneros literários. Depois de um exame criterioso, a comissão destacou o livro de Pedro Dutra, Santiago Dantas, A Razão Vencida, 1911-1945. O autor, Pedro Dutra, já publicara vários outros trabalhos, inclusive um estudo sobre literatura jurídica no Império, a obra de Ponte Miranda, e já revelava um agudo senso crítico, com percussões, poder de análise e atração pela história das ideias.
O livro revela uma profunda e exaustiva pesquisa, acompanhada da apreciação de extensa correspondência, correndo destacar que o autor se consagrou à feitura do livro durante vários anos e pôde, portanto, se beneficiar dos depoimentos contemporâneos biografados. A biografia brasileira não tem sido devida atenção ao problema das gerações, aliás, pouco numerosa em nossa vida política. Podemos apontar a geração da Faculdade de São Paulo de 1970, a geração dos abolicionistas republicanos e, na República Velha, o Grupo do Jardim da Infância. Ortega C. apontou a natureza histórica das gerações como fora compartilhada de preocupações que unem os seus integrantes, além das diferenças políticas e das atividades profissionais. O livro examina, através de uma pessoa, a geração oriunda da Faculdade do Rio de Janeiro de 1930, e jovens de grande precocidade intelectual, e queriam se destacar na vida pública, como no direito e na vida política, o próprio Santiago, geração que tem mais coisas em comum do que diferenças. O ano de 1930, com a Revolução Política, apresentaria no mundo a suposta falência da democracia liberal, confrontada com as doutrinas da direita e da esquerda. Nesse confronto, no Brasil, uma geração de jovens católicos não poderia abraçar o comunismo. E nessa experiência de Santiago Dantas, na doutrina fascista, que essa geração não pôde abraçar o comunismo. E é dessa experiência que Santiago Dantas e seus colegas têm o livro analisado de maneira completa, apoiada na conjuntura mundial e nacional, uma análise segura e arguta do tema poucas vezes estudado entre nós. Antônio Cândido, no prefácio ao livro de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, falando de sua geração, adversário da geração integralista, diria que eles representavam uma filosofia política e social perniciosa e, no entanto, a distância mostrou que o integralismo foi várias vezes, para esses jovens, mais do que um fanatismo, uma forma de resistência reacionária. Foi um tipo de interesse político pelas coisas brasileiras, uma tentativa de substituir a plataforma liberal por algo mais vivo. A transição das duas gerações para o pensamento democrático é examinado no livro de maneira completa. O livro revela a experiência de transitório biografado no jornalismo e na crítica literária, sempre vinculado ao domínio das ideias. As crônicas políticas do Jornal da Razão, escritas ao jovem de 19 anos, já revelavam o pensador político dos anos posteriores. Esse pensamento político se traduziu em expressão de alta racionalidade, em linguagem simples e elegante. A par das atividades do pensador, está exposta no livro o mistério do advogado e do professor universitário. A trajetória política de Santiago Dantas, como exposta no livro, se confunde com a sua biografia e a vida pessoal. O livro termina em 1945, marco da vida biografado, mas também do cenário mundial e brasileiro, com o fim da Segunda Guerra Mundial e da experiência do Estado Novo, com a redemocratização. A trajetória de Santiago Dantas nas 2 décadas seguintes, pois faleceu em 1964, com méritos e sucessos, está baseado na formação cultural que o livro expõe de forma excelente. Por todos esses motivos, a comissão propõe o pleno Santiago Dantas, Razão Vencida, 1911-1944, de autoria de Pedro Dutra, como obra merecer o prêmio do senador José Moraes, de 1915. Assinado, Marcos Vinícius Vilaça, presidente, Afonso Arinos Belo Franco, Evanildo Deixara, Celso Lafa e Alberto Venâncio Filho, relator. Muito obrigado, acadêmico Alberto Venâncio Filho, pela leitura do parecer. Convido agora o doutor José Pastore para falar em nome do Votorantim, que se seguirá depois da entrega do prêmio. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente, embaixador Geraldo Holanda Cavalcante. Cumprimento todos os acadêmicos aqui presentes, a acadêmica doutora Nelly da Pinhon. Cumprimento os amigos, parentes do doutor Pedro Dutra e demais presentes a esta cerimônia. Eu compareço mais uma vez a esta respeitada Academia Brasileira de Letras para representar a família
de José Hermílio de Moraes. E aqui entregar o prêmio de 2015 a Pedro Dutra, autor do livro Santiago Dantas, A Razão Vencida, publicado pela editora Singular, em São Paulo, no ano 2014. Li com grande proveito essa belíssima obra. A título de analisar a trajetória de vida de Santiago Dantas, de 1911 a 1945, Pedro Dutra nos conduz por um proveitoso passeio pela história das ideias prevalecentes no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, na primeira metade do século XX. A escolha de brasileiro tão ilustre para ser biografado já conquistou muitos leitores logo de saída. A inteligência e o preparo intelectual de Santiago Dantas deram a ele uma especial capacidade para intuir, avaliar e bem compreender os problemas centrais da economia e da política do Brasil. Antes de comentar os trechos que mais me impressionaram, ressalto aqui o grande valor das últimas 250 páginas, que foram dedicadas a uma apresentação minuciosa e cuidadosa das fontes utilizadas por Pedro Dutra na gigantesca pesquisa por ele realizada sobre Santiago Dantas. Ali, ele incluiu também importantes notas interpretativas que enriqueceram sobremaneira a obra produzida, abrindo espaços para o pesquisador interessado em aprofundar ainda mais a pesquisa sobre Santiago Dantas. O livro focaliza os primeiros 34 anos de realizações de um ser humano superdotado, que, nas horas vagas, se dedicou a prestar concursos e ser aprovado com distinção em 4 cátedras nas melhores universidades do Brasil, onde colocou em prática a sua sólida formação jurídica e econômica, assim como a sua invejável capacidade didático e pedagógica. Como diz Pedro Dutra, as aulas de Santiago Dantas fluíam sem pausas ou digressões, com um discurso sereno, sem hesitações, dilações de ritmo ou variantes temáticas. Um grande mestre. Acompanhando a sua trajetória de estudante e jornalista pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, Pedro Dutra destaca a cada passo as ideias ventiladas pelos importantes interlocutores de Santiago Dantas, desde os ideólogos extremados, como Plínio Salgado, até os brilhantes juristas, como Francisco Campos e Miguel Reale, e vários humanistas, dentre eles Alceu de Amoroso Lima, Padre Leonel Franca e outros. Brilhante é a descrição da metamorfose do pensamento do biografado, com seus encantos e desencantos pelas correntes de pensamento da época, do fascismo da Itália ao integralismo do Brasil, e depois as correntes de esquerda até chegar ao trabalhismo e ao nacionalismo democrático que marcaram os últimos anos de sua vida. A referida metamorfose é apresentada dentro de uma análise primorosa de textos publicados por Santiago Dantas em jornais, em revistas, em cartas pessoais, assim como em seus importantes pronunciamentos políticos. Ao mesmo tempo que dominava importantes conhecimentos teóricos, Santiago Dantas foi um homem prático. A praticidade vinha do seu método de pensar e agir. Sempre procurava identificar o problema, passando depois a analisá-lo em seus detalhes e repercussões, para, em seguida, planejar a sua solução. Nesses exercícios, ajudava muito a lógica cartesiana e o seu cosmopolitismo intelectual. Ao lado do homem público, Santiago exerceu com denodo a carreira acadêmica,
tendo nela se destacado por respeitada liderança. Até hoje, suas palavras são valiosas quando criticava as universidades brasileiras por serem dispersivas e pouco objetivas, ao preparar gerações de estudantes que estavam mais interessados em fazer-se representar na administração das escolas do que na formação de profissionais interessados na construção efetiva do país em que viviam. É claro que há exceções, mas a crítica de Santiago Dantas ganha atualidade quando se vê que, nos dias atuais, uma grande parte dos nossos estudantes universitários se mostra, da mesma forma, mais interessadas na busca de poder nos órgãos colegiados do que na aquisição dos conhecimentos que farão deles bons profissionais. No campo político, a atualidade de Santiago Dantas é ainda mais impressionante, conforme mostrada por Pedro Dutra. Destaco aqui um dos seus pensamentos. Santiago disse o seguinte: o povo brasileiro sente a crise de inteligência que dizima os nossos negócios públicos. A inépcia, a indigência cultural e a incompetência geram a irresponsabilidade, a desordem, a desconfiança e a fraude. Quem viveu no Brasil os últimos 2 anos e acredita que ainda se possa fazer previsões sociais é cego ou mal dotado, dizia ele. O país desnorteou os calculadores mais exatos, desanimou os pessimistas e desencantou o otimismo mais risonho do nosso país. Santiago Dantas disse isso com 22 anos de idade, em 1933. Será que nesse campo o Brasil mudou alguma coisa de lá para cá? Santiago Dantas não foi o homem do seu tempo. Santiago Dantas foi um homem de todos os tempos. A vasta cultura e a maturidade precoce fizeram dele um personagem central na história do Brasil. A combinação dos conhecimentos econômicos com os princípios da área jurídica deu a ele um sentido construtivo em tudo o que fez. Foi dessa forma que ele influenciou a criação de muitos organismos e entidades importantes em nossa história, como a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES, o plano de metas, junto com Celso Furtado, e a formulação de uma política externa que, voltada para atender os interesses econômicos do Brasil, mantinha respeito aos princípios da democracia. Na evolução de seu pensamento, foi atacado pela esquerda e pela direita, mas nunca por um gesto impatriótico. Desde moço até os últimos dias de sua existência, em 1964, comportou-se como um brasileiro devoto, soldado da democracia e defensor inquebrantável das liberdades individuais. Esses são os belos e ricos ensinamentos da obra aqui homenageada. O livro me encantou também pelo modo agradável de Pedro Dantas narrar os fatos e os seus desdobramentos. É uma delícia de leitura. Apesar de quase 750 páginas, eu estava disposto a ler mais. O prêmio José Hermílio de Moraes é uma homenagem do Grupo Votorantim à memória do seu patrono, que, com espírito público, esteve sempre atento aos destinos da cultura em nosso país. É anualmente atribuído a autores brasileiros, tendo em vista a relevância e a qualidade da sua obra, assim como a efetiva contribuição à cultura nacional, como é o caso do belíssimo livro de Pedro Dutra. Ao cumprimentar a Academia Brasileira de Letras por mais esta acertadíssima escolha, agradeço a todos os que compareceram para homenagear o conceituado escritor e reconhecer neste ato a importância da produção cultural de Pedro Dutra. Trata-se, portanto, de uma homenagem mais do que merecida. E, em seguida, eu passo ao Pedro Dutra o prêmio deste ano de José Hermílio de Moraes. Muito obrigado.
Convido o escritor Pedro Dutra a assumir a tribuna. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Geraldo Holanda Cavalcante. Excelentíssimo senhor presidente da comissão do Prêmio Senador José Hermílio de Moraes, acadêmico Marcos Vinícius Vilaça. Excelentíssimo senhor relator da comissão do Prêmio Senador José Hermílio de Moraes, acadêmico Alberto Venâncio Filho. Excelentíssimas senhoras acadêmicas, excelentíssimos senhores acadêmicos, excelentíssimo senhor professor José Pastore, digno representante do Instituto Votorantim. Senhoras e senhores, o Prêmio Senador José Hermílio de Moraes, que essa academia vem de outorgar à razão vencida, é uma generosa retribuição ao esforço de seu autor. Mas este prêmio tem um outro e maior destinatário, Francisco Clementino de Santiago Dantas. Cumprindo o mandato de deputado federal, no início de 1964, Santiago tentou unir, em uma frente parlamentar, as forças políticas de sustentação do presidente da República, João Goulart. Estava Santiago advertido de que a extremação ideológica em curso, aprofundando o dissídio entre as correntes de direita e de esquerda, iria ter o seu desfecho, como veio a ter, na ruptura da ordem democrática. Então, a doença já o visitara, e ele sabia contados os seus dias, assim como vencidos estavam seus dias no poder, breves, mas superiormente exercidos em meio à maior crise política vivida na frágil República de 1946. Por essa altura, Santiago buscou a academia, onde contava com inúmeros amigos de mocidade, entre eles Alceu de Amoroso Lima e Afonso Arinos. E ainda hoje conta nessa casa com seus jovens amigos, o crítico literário Eduardo Portela e o advogado Alberto Venâncio Filho. Santiago formalizou a sua postulação e cumpriu os procedimentos de praxe, mas a eleição realizou-se a 2 de abril de 1964, já vitorioso o golpe militar e deposto o governo João Goulart. E o nome de Santiago não alcançou a maioria necessária à sua admissão a essa casa. Meses depois, a 6 de setembro, morria aos 53 anos incompletos. Não foi a Academia Brasileira de Letras a única casa a lhe recusar ingresso. Em junho de 1962, os seus pares na Câmara de Deputados lhe haviam negado a chefia do gabinete, no curto interregno parlamentar então aberto na vida política nacional. O regime parlamentar surdira de um golpe. Os militares, estimulados por radicais da UDN, negavam posse ao vice-presidente João Goulart, alegando a sua simpatia e leniência às forças de esquerda, em sequência à renúncia de Jânio Quadros. Ao aceitar a implantação do regime parlamentarista em troca de sua posse na presidência da República, Jango começou a trabalhar contra a sobrevivência desse regime. E, nesse ofício, contou com o apoio de candidatos que já abertamente postulavam a sua sucessão. No turbilhão em que a vida política do país se transformou, Santiago distinguia-se. Era um homem de Estado. Tinha ele a noção moderna da democracia renovada pelos valores apurados pela experiência dramática da Segunda Guerra. E entre esses valores renovados, Santiago reclamava fosse assegurada ao trabalho a mesma ordem de garantias jurídicas havia muito nosso direito já assegurava ao capital. Essa reforma seria nutriz de outras reformas estruturais, mas estas reformas não poderiam ser, como observou, ocasionadas pela avulsão de certos valores pela eclosão revolucionária. Ao contrário, elas deveriam ser, todas elas, debatidas com a sociedade e aprovadas pelo Congresso. Santiago mirava as reformas das principais instituições políticas jurídicas do país e estava ciente das palavras de Rui Barbosa, a quem votava justa admiração. A República não é uma série de fórmulas, mas um conjunto de instituições cuja realidade se afirma pela sua sinceridade no respeito às leis e na obediência à justiça. O homem de Estado era e é uma figura estranha à política nacional. Esta, mesmo quando contou com um razoável número de parlamentares talentosos, o que certamente não é o caso hoje a ocorrer, não conseguiu afirmar linhas ideológicas que reclamassem aos partidos a elaboração e a defesa de programas de governos consistentes,
a serem oferecidos à consideração do eleitor. Antes, a política nacional atrai, quando não o celebra, o político que opera distante de temas e de ideias e, sobretudo, de procedimentos que consultem os interesses maiores do Estado brasileiro. Nesse contexto, em que a ação política é reduzida à destreza em manipular as cordas do governo e o Tesouro Nacional, não surpreende Santiago ter sido visto como um adversário da cultura política nativa. E, assim, negar-lhe a investidura na chefia do gabinete afigurou-se um imperativo inafastável à maioria dos deputados para ser evitado o risco de ele conduzir a nação ao regime parlamentar. Santiago estava ciente da desconfiança que o seu nome suscitava, ainda que publicamente exibisse a crença em sua aprovação. Defendeu a sua indicação, apresentando, em um dos mais notáveis discursos feitos ao plenário da Câmara dos Deputados, o seu programa de governo, cujo núcleo seria as reformas de estrutura do Estado brasileiro, muitas delas até hoje reclamadas. A derrota sofrida na Câmara dos Deputados não o desencantou. Já muito doente, serviu o país à frente do Ministério da Fazenda no primeiro semestre de 1963, buscando a um só tempo combater a inflação e reanimar a economia. Mas não achou apoio da classe política. O seu próprio partido, então liderado por Leonel Brizola, somou-se à oposição tradicional da UDN ao governo e promoveu uma agitação social sem precedentes, precipitando o país em uma crise cujo desfecho, dali a pouco, poderia ter uma ordem democrática. Qual o legado desse fidalgo da inteligência, do mestre da sua geração, do advogado excepcional? Qual o legado desse raro homem de Estado, talhado para o exercício superior do poder, mas que acumulou sucessivas derrotas políticas? Qual o legado desse escritor extraordinário, de um estilo de uma severa simplicidade, onde não sobram adjetivos, não se acha o verbo mais exato e não se tem a síntese mais justa? Não há uma resposta única e precisa ao se lidar com uma personalidade tão rica e complexa, mas a sua obra pode nos indicar caminhos. Ela é uma obra de circunstância, produto da sua ação múltipla, de professor, de advogado, de jurista, de político, de ensaísta, atividades exercidas simultaneamente, incansavelmente, excelentemente. A maior parte dessa obra notável está por publicar e deve compor, como esperamos, os escritos já conhecidos. A esses trabalhos soma-se a sua correspondência, extraordinária pela sua riqueza documental, e é, sem dúvida, uma obra literária superior. Nela surge o homem austero e grave, que amava a família e via nos sobrinhos os filhos que não pôde ter, e era o companheiro fiel cujos amigos de mocidade com ele estiveram até a última hora. O percurso ideológico de Santiago é riquíssimo e traz o selo da coerência e do desassombro, como mostram seus escritos. Defendeu suas ideias energicamente, publicamente. Foi capaz de rejeitar aquela que primeiro abraçou, ao vê-la infiel aos propósitos que ele, como tantos outros, aspirou ver realizados. Passou a defender uma ordem social democrática, onde o trabalho e o capital se alinhassem em um mesmo plano de direitos e deveres. Um dos maiores advogados do país e um intelectual justamente respeitado, não hesitou em buscar infundir ao trabalhismo brasileiro, atrelado ao Estado e cevado por suas verbas, as ideias reformistas do trabalhismo britânico, que no poder transformara a vida social e econômica daquele país. Ao ver de Santiago, a política não é um conjunto de ações mecanicamente executadas. Ela deve desdobrar congruentemente ideias nascidas pela consulta à realidade e aos valores de cada país. Em um dos seus notáveis ensaios, desenhou o seu perfil político ao traçar o de Rui Barbosa. Todo verdadeiro grande homem, observou, é um ideólogo. Seus pensamentos, sua vida pública, vestiram certos imperativos da existência brasileira, deram forma e teoria e impulsos vitais que se formaram na sociedade de seu tempo. Em uma de suas notas pessoais, Santiago escreveu que sabia ter a inteligência de um grande homem, mas não era um grande homem, pois a sua inteligência ainda não encontrara um norte ao qual deveria concentrar-se. Santiago enganou-se como tantas outras vezes ao falar de si próprio. A sua luta política, de maior projeção, não durou mais de 5 anos, e como a de nenhum outro grande político brasileiro,
à exceção de Rui Barbosa, levantou tanta incompreensão, tanta crítica, mesmo daqueles que o admiravam. Santiago estaria fora de seu lugar. Aquele homem refinadíssimo, tendo à sua disposição todos os favores materiais que o seu talento reunira, e era uma das máximas expressões da elite do país, assombrava a todos ao defender a causa trabalhista, em meio àqueles que a agitavam com discurso populista, frenético e irresponsável. Mas a sua determinação era inabalável. Ali ele deveria estar, pois, como entendia, o dever da inteligência é esclarecer. Santiago era um homem só na política brasileira. Porém, ele já se preparara para essa caminhada. Isso nos disse ainda em 1947, em seu ensaio sobre a obra de Cervantes. No Cavaleiro Manchego, em sua insânia, na entrega delirante a tarefas irrealizáveis, Santiago viu o dom de si mesmo, isto é, o domínio integral sobre a própria existência, subtraindo o cavaleiro, o destino, o seu comando. Contudo, o heroísmo do Quixote é frustro, e ele só pode ser compreendido reversamente, não pelo seu resultado imediato alcançado, mas pela repercussão do exemplo. Esse exemplo, diz Santiago, é o heroísmo qualificado, paradoxalmente, pelo aparente fracasso da empreitada. Os atos malogrados do Quixote são recebidos a créditos para a compensação das injustiças e agravos que ele não soube ver nem reparar nas palavras do próprio Santiago. O dom de si mesmo restitui ao homem a sua liberdade suprema, que só a pureza da ação que não busca crédito pode dar, e por isso é capaz de frutificar em exemplos transcendentes. O dom de si mesmo, conclui Santiago, resolve o problema do destino, vence as hesitações que o temor do erro tanto nos infunde e, fazendo-nos olhar para fora de nós, permite que um dia nos reencontremos. Estamos certos de que Santiago reencontra-se a si mesmo nesta casa, neste dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro Dutra, por essa bela oração feita ao receber o prêmio Zé Hermílio de Moraes. E estamos todos, depois das suas palavras e das palavras de José Pastor, ansiosos por penetrar na obra tão belamente descrita por ambos. Santiago é uma figura realmente que deixou uma marca profunda em todos aqueles que o conheceram de perto, eu não tive essa chance, e que seguiram muitos dos seus passos. Eu confesso que eu próprio estou ansioso por começar a leitura de sua obra, senhor Pedro Dutra. Eu queria agradecer aqui aos familiares de Pedro Dutra, aos familiares de Zé Hermílio de Moraes e a Votorantim, pela concessão de mais esse prêmio senador Zé Hermílio de Moraes, e agradecer em particular ao nosso querido José Pastore, por mais uma vez trazer-nos aqui o brilhantismo de suas análises que tanto estimulam a nossa curiosidade a respeito das personalidades por ele descritas. Quero agradecer também à comissão julgadora, presidida pelo acadêmico Marcos Vilaça, e as palavras do relator Alberto Venâncio Filho, e a presença também aqui da senhora acadêmica, dos senhores acadêmicos, dos familiares de Pedro Dutra e seus amigos, e daqueles amigos da academia que aqui acompanharam conosco essa bela cerimônia. Está encerrada a sessão.